Fala galerinha, que beleza? Eu sou o Sandro, galera. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês desse livro aqui, ó, O Mistério do Pirata Avarento, de André Kalimann. Beleza? Então tá curioso pra saber? Bora lá pro vídeo. Bom pessoal, esse livro aqui eu ganhei já vai fazer, acho que tem uns 10 meses mais ou menos, quase um ano que eu ganhei esse livro aqui. Eu ganhei ele num evento que teve aqui em Curitiba, na Gibitec de Curitiba. Eu não vou entrar muito em detalhes por que eu ganhei, que evento que foi esse, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal, ó, há uns 10 meses atrás, quase um ano, explicando um pouquinho como que eu ganhei esse livro aqui. Então, tem um card aqui em cima. Se você quiser ver esse card antes, para depois vir aqui no vídeo, fica à vontade, porque daí você vai entender mais ou menos como que eu ganhei esse livro aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando eu ganhei o livro também, né, até expliquei um pouquinho do que era o livro e tal, mas hoje eu quero falar para vocês, naquela época eu não tinha lido o livro ainda, agora eu li, e quero comentar um pouquinho para vocês esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, ele conta a história do Sherlock Holmes, que veio aqui para o Paraná, né, para ser mais exato, em Curitiba, desvendar um mistério que estava acontecendo aqui no século XIX. E quem convidou o Sherlock Holmes para vir aqui para Curitiba para desvendar esse mistério foi o Barão do Cerro Azul, que era um grande empresário na época, um grande governador na época, né, convidou ele para vir aqui para Curitiba para tentar desvendar, né, que estava acontecendo alguns mistérios, alguns crimes assim, que não estava conseguindo ser solucionado. Aí conta que o Sherlock vem para Curitiba, desembarca no Porto de Paranaguá e vem para Curitiba através da Serra do Mar, ali pela linha do trem, tudo, né? Então ele conta todas as histórias aqui, todas as histórias envolvem pontos turísticos de Curitiba, né? Começando em Paranaguá, a Serra do Mar ali e tal, né? Chegando aqui em Curitiba, né? E mostrando outros pontos turísticos aqui de Curitiba, né? Como a Catedral, algumas praças e tal. E assim, eu sou muito fã do Sherlock Holmes, né? Até vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o DVD, tenho esse livro aqui, né, que são 3 livros com algumas histórias de Sherlock Holmes. Tenho aqui a obra completa do Sherlock Holmes, né? Já li tudo isso aqui, que tem obra completa. Eu só não tenho ainda o DVD com as séries do Sherlock Holmes, mas já assisti toda a série. Se você não assistiu, ainda é fã do Sherlock Holmes, aconselho muito você assistir. Mas voltando aqui, falando desse livro aqui, uma coisa que eu descobri depois que eu li o livro, porque aqui no final conta, deixa eu pegar aqui no final conta, eu não sabia, fiquei sabendo depois que eu terminei de ler o livro, porque assim, ele é um livro, ele não é muito grande, da história, ele tem 100 páginas certinho da história. E vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, antes de eu mostrar o que eu ia falar pra vocês, ó. Ele é grande, ele é um livro em capa dura, e quem participou desse evento aqui em Curitiba na época ganhou esse livro. Eu não sei por quanto que ele está sendo vendido agora, mas você ir no evento e ganhar um livro desse aqui de capa dura, né, um livro lindo desse daqui, ó, né, você ganhar ele é muito satisfatório, né? Por dentro, ele é todo preto e branco. Olha aqui, ó, vou mostrar um pouquinho mais perto para vocês, ó, tá? Mas ele é tudo preto e branco e é bem legal, curti muito. Eles até dá, como a história é uma história meio sombria que acontece aqui, que o Sherlock Holmes vem desvendar, esse ar assim do livro ser preto e branco parece que aumenta mais ainda esse mistério. Ele é um livro bastante ilustrativo, tem muita ilustração. E assim, você pegar esse livro aqui, você consegue ler ele num dia tranquilamente, numa tarde tranquilamente. Uma coisa que eu descobri depois que eu terminei de ler o livro aqui, que eu fui ler aqui algumas curiosidades que tem aqui, ó, tem bastante curiosidade aqui desse livro aqui, de outros livros aqui contando a história de Curitiba também, mas tem aqui algumas curiosidades e tal, algumas outras ilustrações, que o Sherlock Holmes ele se tornou um domínio público. Eu não sabia disso, então por isso que o André Kalimann resolveu fazer até ele fala, né, fazer uma homenagem até o criador do Sherlock Holmes, que é o Arthur Conan Doyle, né, essa homenagem que ele fez aqui, escrevendo essa história do Sherlock Holmes. E uma coisa bacana, que para quem é fã do Sherlock Holmes, e você descobre assim que na ficção ele veio aqui para sua cidade descobrir um mistério, aí eu fiquei mais interessado ainda pela história, apesar de eu ter demorado muito para começar a ler esse livro aqui, porque eu tinha muitos outros livros na frente para ler, né? Não sou muito vamos dizer assim, pular uma sequência. Se eu vou comprando os livros, eu vou deixando eles na sequência para ir lendo conforme eu vou comprando, eu vou adquirindo. Eu não costumo jogar livros para frente, com exceção dos livros do Nicholas Sparks que eu já falei aqui no canal, beleza? Mas assim, aí você começa a ler assim, e aqui vai contando os pontos turísticos que o Sherlock Holmes está passando, né? Como eu falei assim, tem a Praça Tiradentes, tem a Praça da Liberdade, algumas ruas famosas de Curitiba, e é legal que nesse evento que a gente passou por todos esses locais que é falado aqui no livro,
né? Por isso que eu falei assim, dá uma olhada no card lá, naquele card que eu deixei no começo do vídeo, porque lá a gente, eu falo também, né, os locais que a gente vai passando nesse evento que a gente está fazendo, a gente faz meio que uma passeata, né, meio que uma caminhada ali pelo centro histórico de Curitiba, né, passando por esses locais onde o Sherlock Holmes é mencionado aqui no livro. Então assim, se você é fã do Sherlock Holmes e curte e tem curiosidade para saber algumas histórias aqui de Curitiba, de alguns pontos turísticos, de alguns personagens aqui de Curitiba que fala aqui também, eu aconselho muito você comprar esse livro aqui. Se você colocar aí no Google aí, o nome do livro, O Mistério do Pirata Valente, vai aparecer, estava até vendo aqui agora, vai aparecer vários sites que tem, que vende o livro, né? Tô vendo aqui, ó, Americanas, Livrarias Curitiba, Casas Bahia, Estante Virtual, no Extra, no Ponto Frio, até aqui, ó, passando para vocês o preço, ele está entre 40 e 55 reais, tá? Essa média de preço aí, vamos dizer, a média de preço ali é 45 reais mais ou menos, se você pegar pegando todos os preços que eu vi, fazendo uma média rápida. Então vale muito a pena você ter esse livro aqui. Por exemplo, se você é de outra cidade, tal, de outro estado, gosta do Sherlock Holmes e está curioso para ler esse livro aqui, mas pensa, pô, mas fala de Curitiba e tal, gente, pega o livro, assim, que é uma coisa bem legal, não é porque ele veio aqui, que a história se passa aqui em Curitiba, que você, por exemplo, que mora em outro estado, não vai querer ler essa história aqui, porque, tá, ele veio para Curitiba, mas ele estava aqui no Brasil, então é uma coisa bem bacana para você de outros lugares aí querer ler. Mas, lógico, para quem é de Curitiba, de região aqui do Paraná, vamos dizer assim, para quem gosta de ler, é uma leitura, vamos dizer assim, obrigatória, né? Principalmente, como eu falei, para quem é fã do Sherlock Holmes, isso aqui, você tem que ter esse livro aqui, até para aumentar mais a sua coleção de itens aí do Sherlock Holmes, de histórias do Sherlock Holmes, né? Então é bastante importante você ter esse livro aqui em mãos. E é lógico que nesse evento que eu participei, eu ganhei esse livro, não tinha como não ter spoiler das histórias, né? Porque conforme a gente ia passando por determinados locais, né, o nosso guia que estava junto ali, ele mostrava pra gente, ó, esse lugar onde a gente está aqui, ele está citado no livro na página tal. A gente pegou bastante spoiler, assim, mas não estragou nem um pouco a leitura que eu tive agora desse livro. Eu acho que eu contei mais detalhes da história no primeiro vídeo que eu fiz do que nesse que eu estou contando aqui agora para vocês, porque é um resumo bem rápido para vocês aqui, falando do que eu achei do livro, né? Como eu falei, na primeira vez que eu fiz o vídeo eu não tinha lido ainda, só sabia dos acontecimentos pelo evento que a gente teve, pelo que o nosso guia estava falando lá na época e tal, mas agora depois que eu li, assim, o livro me surpreendeu. Aconselho muito vocês a pelo menos, sei lá, tentar ver uma sinopse dele na internet, procurar alguma coisa aí, que vale muito a pena você ter esse livro aqui em coleção. É uma leitura bem gostosa, bem rápida de fazer. O que eu entendo por leitura gostosa é aquela leitura que você está lendo assim e o tempo passa e você não percebe. Então, para mim, isso é uma leitura gostosa, que você mergulha ali na história e também nos personagens, né? Então isso se torna uma leitura, para mim, uma leitura gostosa, onde o tempo passa e você não percebe. E se alguém aí que está vendo esse vídeo já, não sei, às vezes já leu esse livro aqui, comente aí no campo dos comentários se você já leu, o que você achou da história. Se você ainda não leu, ficou curioso, comente aí no campo dos comentários também se você está curioso agora para ler esse livro aqui, para ler mais esse caso, né, do Sherlock Holmes, desvendando mais um mistério aí pra gente, né, dessa vez essa história que se passa aqui no ano de 1893. Uma curiosidade também, quero falar para vocês aqui, eu não sei se foi coincidência, se o autor escreveu isso por saber disso, ou foi uma grande coincidência, porque aqui fala, ó, e aqui cabe uma curiosidade histórica que sublinha a passagem de Holmes por nossas terras. Há um grande hiato nas histórias de Sherlock Holmes entre sua morte em 1891 em O Problema Final, lançado em 1893, e sua volta em 1894, na publicação A Aventura da Casa Vazia, lançada em 1903, na qual descobrimos que Sherlock Holmes forjou a própria morte para despistar seus inimigos, ou seja, ao nebuloso mistério de onde estaria o famoso detetive londrino durante os anos de 1891 e 1894. E aqui o autor até fala, né? Bem, parece que você já entendeu onde ele se exilou durante todos esses anos. Então, por coincidência, né, esse ato que tem entre 1891 e 1894, onde Sherlock Holmes forjou a própria morte, né, ele estaria aqui em Curitiba, né, se exilando, se escondendo e fugindo dos seus próprios inimigos, né. Então, eu não sei se isso aqui foi coincidência ou não, tá? Fica essa, como diz aqui, essa curiosidade no ar aí, beleza? Mas é isso, pessoal. Eu queria só comentar desse livro aqui que eu li. Terminei de ler, bem bacana mesmo, tá? Tente procurar esse livro aqui, se você curte Sherlock Holmes, dá uma chance para esse livro aqui que é bem bacana. E se você é aqui de Curitiba, região do Paraná aqui e tal, né?
Pegue esse livro para ler aqui que você vai ficar bastante surpreso assim, com as histórias aqui da nossa cidade de Curitiba, né? Uma coisa que me despertou bastante interesse mesmo é querer descobrir um pouquinho mais das histórias aqui de Curitiba, procurar outros livros, que aqui, inclusive no final do livro, tem menções de outros livros aqui contando as histórias de Curitiba do século passado, né? E é bem legal você saber essas histórias da sua cidade. Até no primeiro vídeo que eu fiz eu pensei assim que sabia um pouquinho da história de Curitiba, mas depois que eu participei desse evento na Gibitec de Curitiba, ali, andando pelo centro histórico de Curitiba, eu percebi que eu não sabia nada da história da nossa cidade, né? Abriu mais a minha mente para querer descobrir mais um pouco, né, da história dessa cidade linda nossa que é Curitiba. Beleza? Mas então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e falou!